Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor Ele tem feito nas nossas vidas. E vamos adorar a Deus com um hino bem conhecido. Gostaria que você nos acompanhasse em nome de Jesus nesse louvor. Sem Jesus nós não somos absolutamente nada. E é quando nós nos encontramos nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós encontramos refúgio em Jesus. Eu parei meditando no livro de Provérbios, onde a palavra do Senhor nos diz que o nome do Senhor é uma torre alta e forte, e para ela correrá o justo no dia da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é o nosso castelo forte, é a nossa torre alta e forte. É para Ele que nós corremos quando nós estamos angustiados, abatidos, oprimidos. É para o Senhor que nós corremos e lá nós encontramos todo o socorro, toda a assistência que a nossa alma deseja. Oh, glória a Deus, é nos pés de Jesus. Quase sempre quando abatido eu me encontro, me refugiar depressa eu vou aos pés da cruz, e de lá com a resposta certa eu me levanto. Sem resposta um aflito nunca volta de Jesus. Inimigos meus não sabem qual o meu segredo, como e de que forma eu sempre sou um vencedor. Apesar dos meus fracassos, muitos deles não sabiam, conhecidos em detalhes pelo meu Senhor. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Quando pelas opressões eu fico desolado e enclausurado eu não falo com ninguém, me recolho em oração sozinho, ajoelhado, sinto o bálsamo suave que surgindo vem. É preciso às vezes para subir, descer primeiro, e os caminhos do esquecimento conhecer. Se deixar ser amassado pelo grande oleiro, ser ferido e humilhado pra exaltado ser. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Se
julgado e condenado pelos homens. Fosse eu derrotado, eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Que apesar de tudo está comigo todo dia. Que apesar de tudo está comigo todo dia. Glória a Deus. Ele está contigo todos os dias da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, Ele te conhece. Vamos adorar a Deus com mais um louvor? Glória a Deus. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar, e ao som da tua voz pulsa meu coração, e eu derramar de amor me faz dançar, faz eu estremecer a presença dele, tudo em mim, Faz estremecer tudo aquilo que a gente é. Quando Ele fala com a gente, irmão, nosso coração derrete, a alma se alegra, a gente não consegue explicar, todo medo vai embora, e a gente tem a segurança que está no colo do Criador de todas as coisas, que está diante daquele que pode resolver todas as coisas. Aí a gente é envolvido pela glória dele. Aleluia. revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz,
igreja ir além das suas forças. A ti me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Aleluia. A presença de Deus é inexplicável. É na presença de Deus que o fraco fica forte. É na presença de Deus que o abatido se levanta. É na presença de Deus que a igreja marcha triunfante para a glória. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, aqueles que puderem, abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 5. Eu estarei lendo o versículo 17 até o versículo de número 21. Glória a Deus. Onde nos diz a palavra do Senhor: e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Graças a Deus. Nós já temos familiaridade com o livro de Atos dos Apóstolos. Nós pregamos muito acerca desse livro. Já nos foi muito ensinado acerca desse livro. Atos, do capítulo de número 1, nós vemos as últimas instruções de Jesus aos discípulos, Lucas narrando. No capítulo de número 2, nós vemos o Espírito Santo batizando a igreja, inaugurando a igreja com grande poder e grande glória, ali no dia de Pentecostes. Capítulo de número 3 e capítulo de número 4, nós vemos a igreja do Senhor crescer rapidamente. O nome do Senhor Jesus ser proclamado e a igreja do Senhor crescer. Nós vemos a igreja crescendo em número, nós vemos a igreja crescendo em poder, nós vemos a igreja crescendo em comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo de número 5, a igreja, ela agora é um corpo crescido, é um corpo consistente e um corpo influenciador, onde as pessoas começaram a investir na obra de Deus. A palavra de Deus diz que no capítulo de número 5, as pessoas traziam ofertas e depositavam aos pés dos apóstolos, investiam no reino de Deus, investiam na obra de Deus. A igreja do Senhor tinha grande influência. As pessoas acreditavam no propósito, no reino de Deus pregado pela igreja. E é no capítulo de número 5, nos primeiros versículos, que nós vemos o caso de Ananias e Safira. Mas com o crescimento da igreja, com a glória da igreja, com o poder da igreja, uma seita chamada a seita dos saduceus, um grupo de pessoas que não criam em anjos, que não criam em milagres e que descartava totalmente a possibilidade de ressurreição, é tomado de grande inveja contra os apóstolos que pregavam a palavra de Deus, porque a glória era muito grande. Irmãos, o povo, eles tinham uma fé tão grande naquilo que os apóstolos pregavam, e tinham uma fé tão grande que Jesus Cristo operava através dele, que eles levavam coxos, aleijados e de toda sorte de doença para passar apenas na sombra de Pedro, e a palavra de Deus diz que eles eram curados. Só que os saduceus, tomados de grande inveja, prendem os apóstolos na prisão pública. Percebam, um povo
que não crê na existência de anjos, um povo que não cria na existência de milagres, um povo que não cria na ressurreição dos mortos. A palavra do Senhor diz que eles prendem os apóstolos, e a palavra de Deus diz que Deus, durante a noite, Ele envia um anjo. Louvado seja o nome do Senhor. Faz um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E diz para os apóstolos: vão para o templo pregar aquilo que vocês estavam pregando, dizer que Jesus ressuscitou. Porque quando Deus Ele quer descomplicar, Ele descomplica. Mas quando Ele quer complicar, Ele complica. Quando Deus Ele quer revelar, Ele revela. Mas quando Deus quer ocultar, Ele também oculta. Quando Deus quer explicar, Ele explica. Mas quando Deus quer confundir, Ele também confunde. Um povo que não cria em anjos teve que ver um anjo libertar os apóstolos. Um povo que não cria em milagres teve que ver o milagre acontecer na prisão e os apóstolos serem libertados. Um povo que não cria na ressurreição teve que ouvir os apóstolos pregarem livremente, dizendo que Jesus Cristo ressuscitou. O milagre foi grande, irmãos. No versículo de número 23 vai dizer que eles chegam para verificar o lugar que eles estavam presos na manhã seguinte. E aí está tudo trancado de cadeado. Os guardas tudo na porta. E os apóstolos livres ficaram perplexos, sem entender. Foi a glória de Deus que se manifestou naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o anjo abriu as portas da prisão. E pelo menos 5 motivos pelo qual elas foram abertas. Primeiro, a porta foi aberta para encorajar os apóstolos. Segundo, a porta foi aberta para provar que a igreja estava e está sobre os cuidados de Deus. Terceiro, a porta foi aberta para mostrar às autoridades que quando alguém se levanta contra a igreja, quando alguém se levanta contra o povo de Deus, não está lutando contra homens, mas está lutando contra o próprio Deus. Em quarto lugar, as portas foram abertas para mostrar aos judeus que não eram convertidos que eles estavam perseguindo os verdadeiros seguidores de Deus. E em quinto lugar, a porta foi aberta para dar a todos mais uma chance de se arrependerem dos seus pecados. Mas muito mais do que abrir a porta, muito mais de um milagre acontecer, aquele anjo ele trouxe uma mensagem de Deus para os apóstolos. Aquele anjo trouxe uma mensagem dos céus, uma ordenança de Deus. E é sobre essa mensagem que eu gostaria de falar nessa noite. 3 aspectos da mensagem de Deus trazida pelo anjo. E ao ler a mensagem que o anjo trouxe, ela diz: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. A primeira coisa que Deus manda dizer para aqueles apóstolos ali presos: tentaram calar a voz dos apóstolos, tentaram prender os apóstolos, esconderem os apóstolos na prisão. Mas a primeira ordenança que desce da parte de Deus é: ide. Ide. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos pelo menos 3 grandes convites de Jesus. Ele convida aqueles que não creem. O primeiro convite, ele diz: vinde. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o convite de Jesus para aqueles que não creem nele. Ele diz: vinde até mim. O segundo convite de Jesus é para aqueles que não são cheios do Espírito Santo. Em Lucas capítulo de número 24, versículo 49, ele diz: ficai. Mas para aqueles que receberam o Espírito Santo, para aqueles que já provaram o dom de Jesus Cristo, para aqueles que já se encheram da graça, para aqueles que já se encheram do Espírito Santo, a palavra de Jesus Cristo, o convite de Jesus Cristo é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15. Jesus queria que a igreja se acostumasse com o ide, se acostumasse a fazer missões. Jesus queria que a igreja se acostumasse a ir, não a ficar parado, não a ficar prostrado, mas a ir, a se movimentar.
E nós vemos isso em Lucas capítulo de número 10, onde Jesus Cristo escolhe 70 discípulos e envia todos eles. E Jesus diz para eles: olha, vão, aonde vocês chegarem, digam paz seja convosco. Se alguém ali estiver digno de paz, deixa a paz com ele. Mas se não tiver alguém ali que não queira receber a paz, tome a paz de volta para vocês. Preguem o reino de Deus. Anunciem que o reino de Deus é chegado. Curem os enfermos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que eles voltam saltando de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios nos submetem. Poder de Deus. O segundo ide dos apóstolos, em Marcos capítulo de número 16, como já foi dito, o Senhor ordena em que os discípulos, que os apóstolos vão e preguem a palavra, que expulsem demônios, que falem novas línguas. O Senhor diz que todos esses sinais seguiriam eles curariam os enfermos em nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer, ao ler a Bíblia, ao ler a palavra de Deus, que eles curavam, que eles falavam novas línguas e que milagres aconteciam. Sabe por quê? Porque aquele que disse ide também é poderoso para garantir a vitória sobre a vida de todos aqueles que decidem obedecer o ide do Senhor. A primeira coisa que o anjo do Senhor lembra aos apóstolos é: vocês foram enviados. Não parem, não retrocedam. Vocês foram enviados. O Senhor está convosco. Assim como estavam com 70, assim como estavam no início, Ele continua sendo com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa é ide, vão. A segunda coisa é não se escondam. Ide, apresentem-se no templo. Apresentem-se no templo. Se exponham. Testemunhem. A palavra do Senhor nos vem dizendo, antes dos discípulos serem batizados no Espírito Santo, Lucas, ele lembra da promessa do Senhor, que o Senhor, ele diz assim: olha, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até nos confins da terra. Uma testemunha que vai a um tribunal, para testemunhar sobre algo, ela está pronta para se expor. Ela está pronta para dizer: eu vi, aconteceu assim e assim, desse jeito. Uma testemunha não testemunha no escondido. Uma testemunha não testemunha por debaixo dos panos. Uma testemunha, ela se expõe, porque sabe o que ela está falando é a verdade. E o Senhor diz: vocês serão as minhas testemunhas. Mas testemunha está sujeita ao perigo. Testemunha está sujeita à morte. Testemunho está sujeito à perseguição, mas a testemunha fiel e verdadeira, ela está sujeita à morte, mas ela não deixa de testemunhar a verdade que ela viu. Ela está sujeita ao perigo, mas ela não deixa de testemunhar a verdade que ela viu. Ela está sujeita à perseguição, mas ele não deixa de testemunhar aquilo que ele viu. Continua testemunhando, continua se mostrando, se expondo. Não se escondam. Deus não nos chamou para covardia. Era isso que o anjo do Senhor estava dizendo ali, o enviado de Deus, o mensageiro de Deus, estava dizendo: vocês foram presos, tentaram calar a voz de vocês, mas Deus não chamou vocês para covardia. Apresentai-vos no templo. Deus não nos chamou para esconder, irmãos. Deus não nos chamou para viver uma fé escondida. Deus não nos chamou para viver no anonimato como crentes no Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: se exponham. É para que os outros percebam mesmo, é para que eles percebam mesmo que vocês servem. É para que os outros percebam mesmo que Cristo vivam em vocês. E a gente vê um tanto de gente se escondendo, irmãos. A gente vê um tanto de cristão se escondendo quando o negócio é ideologia de gênero. Não gosto de falar nesse assunto. A gente vê tanto cristão se escondendo quando alguém tenta impor imoralidade sexual como algo natural e como algo correto. É tanto crente se esquivando, é tanto crente dizendo: não sei falar, não vou opinar. Ei, se exponha. Apresente-se no templo.
Testemunhe daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você vive, daquilo que você lê, daquilo que você prega. A gente vive se escondendo, com medo de ser chamado de preconceituoso. A maioria de nós faz isso. Alguém lança um tema na escola e a gente tem medo de debater esse tema, porque a gente tem medo de ser chamado de preconceituoso. Alguém afronta a gente, afronta a igreja de Deus, e a gente não tem coragem de abrir a boca e dizer assim: a minha Bíblia diz o contrário, meu Jesus ensinou o contrário, não foi isso que Jesus pregou, não é isso que está escrito, essa não é a verdade, porque a gente tem medo de ser chamado de preconceituoso. Eles nos chamam de preconceituosos porque a gente não quer aceitar as suas práticas, os seus costumes. Eles se esquecem que preconceito é uma opinião concebida sem um exame crítico. Mas eles se esquecem que ainda tem crente que frequenta culto de ensino. Eles se esquecem que ainda tem crente que frequenta escola bíblica dominical. Eles se esquecem que ainda existe crente que lê a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, que faz curso de teologia, que se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, para ter uma base consistente e dizer aquilo que é pecado, aquilo que é errado, e se a minha Bíblia está dizendo que é errado, e eu não sou preconceituoso, antes sou muito bem conceituado, e a minha base é a palavra de Deus, que é inabalável. Deixa falar, irmãos, deixa dizer. Apresente-se no templo, apresente aquilo que Jesus falou, apresente o que a tua Bíblia diz, apresente o que a palavra de Deus nos manda dizer. Não se escondam, enquanto tem tanta gente com medo do que vão falar, do que vão pensar. Enquanto tem tanta gente se escondendo, dizendo: o que é que vão pensar de mim, o que é que vão dizer de mim, tem uma ordem expressa do céu dizendo: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui propagando ódio, eu não estou aqui propagando nada disso. Eu estou dizendo aquilo que a Bíblia diz. Alguns nos chamam de preconceituosos, mas quem frequenta escola bíblica, quem frequenta culto de ensino, quem faz curso, quem se aprofunda na palavra, quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, é muito bem conceituado sobre aquilo que eles dizem que é certo, mas na verdade é errado. Você pode levantar a tua voz e dizer: o meu conceito é embasado na palavra de Deus e não segundo a filosofia do homem. O meu conceito é embasado na palavra de Deus, que é inabalável. Aleluia. O anjo de Deus aparece para eles e dizem: não se escondam, vão para o templo. A terceira parte da mensagem que o anjo traz, ele diz: não se calem. Tentaram prender vocês, tentaram calar a voz de vocês, mas a ordem de Deus é para que vocês não se calem. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo. É para falar, é para pregar, é para anunciar, é para dizer, é para exortar, é para repreender. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo de número 4, versículo de número 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O anjo de Deus desceu ali naquela cela para dizer: olha, vocês foram chamados para pregar, então pregue. Não deixe isso intimidar vocês. O anjo de Deus desceu naquele lugar para nos lembrar que a igreja do Senhor, ela é perseguida e que vão tentar calar a voz da igreja, que vão tentar prender a igreja, mas as amarras do inimigo, elas não podem conter o povo que é lavado e remido no sangue do Senhor. Não pode conter a voz de um povo que prega a verdade, que fala a verdade, que se preciso for, morre pela verdade. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, prega a palavra, em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, ensine. Irmãos, é tempo de nós ensinarmos o caminho certo.
É tempo de nós ensinarmos a direção certa. É tempo de nós olharmos uns para os outros e encorajarmos a fazermos aquilo que é reto diante de Deus. Tantas filosofias crescendo, tantas pessoas dizendo que o certo é errado e o que é errado é certo. A igreja, ela não pode se calar de forma alguma. Nós precisamos ensinar. Pai, ensine o seu filho. Mãe, ensine o seu filho. Esposo, ensine a sua esposa. Ensine. Porque se nós não ensinarmos, outra pessoa vai ensinar. Porque se nós não falarmos, outra pessoa vai falar. Se nós não ensinarmos o caminho correto, já tem milhares e milhares de pessoas se levantando para ensinar o caminho errado. O anjo do Senhor disse: vocês não podem se calar. Vocês não podem ficar aqui presos. Deus abriu a porta da prisão para que eles falassem, para que eles pregassem, para que eles não se calassem. Exorte, repreenda, ainda que eles não ouçam, ainda que eles não deem ouvidos, fale, pregue a palavra de Deus, pregue o evangelho puro e simples do Senhor. Porque o evangelho vivifica aquele que está morto, o evangelho levanta aquele que está caído, o evangelho direciona aquele que está perdido, o evangelho salva, irmãos. Aqueles apóstolos, eles não podiam ficar presos, porque havia uma missão para eles concluírem. Eu te digo que haverá tempos em que a igreja vão querer calar a igreja, vão querer prender a igreja. E é nesse tempo que a gente precisa olhar para a mensagem que esse anjo trouxe e lembrar que a nossa primeira ordenança é ir e nos apresentarmos, é ir e pregarmos a palavra do Senhor. Ide, apresentai-vos no templo e dizer ao povo todas as palavras dessa vida. Glória a Deus, glória a Deus. A banda prepara o louvor para a gente estar cantando em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vejo Deus garantindo cada palavra dele. Eu vejo o Senhor garantindo cada palavra dele. O Senhor dizia ao profeta: vai e fala. O profeta ia, falava e acontecia, porque o Senhor garantia. A sua palavra garantia e garante. Os apóstolos saíram para pegar com os 70 e voltaram regozijados, porque tudo aquilo que o Senhor disse que iria acontecer, aconteceu. Os apóstolos saíram para pregar em Marcos capítulo de número 16, e tudo que o Senhor falou que iria acontecer, aconteceu, porque o Senhor é fiel e vela para cumprir a sua palavra. Se foi Deus que te chamou, então vai. Se foi Deus que enviou, então vai, porque é Deus quem garante. E se Ele garante, a gente não precisa se esconder. Se Ele garante, a gente não precisa se reprimir. Se Ele garante, a gente não precisa se calar. Ora, se foi Deus quem mandou, então fale, então pregue, anuncie. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Se foi Ele quem enviou a igreja, Ele mesmo, irmãos, Ele vai garantir a vitória da igreja. Engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória, Senhor, ao teu nome, Pai. Oh, glória. Deus de glória. Meu Deus, entendemos a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Entendemos o posicionamento cristão e firme, Senhor Deus, que nós precisamos ter nesses dias. Entendemos o Teu ide, Senhor. Fortalece as nossas vidas, para que nós possamos cumprir toda a Tua mensagem, para que nós possamos obedecer toda a Tua ordem, todo o Teu mandamento, porque o Senhor não nos deu um espírito de temor, porque o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Aleluia. Oh, glória a Deus. Compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh, glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Oh, aleluia. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja sobre os nossos corações, que a Tua glória encha os nossos corações, que haja, Senhor Deus, firmeza no nosso falar, que haja, meu Deus, grande poder no testemunhar, que haja, Senhor Deus, milagre nos céus, para que a Tua palavra continue sendo pregada, anunciada, ensinada, para que o Teu poder se manifeste em cada pregação, em cada louvor, para que o Teu poder se manifeste em cada evangelismo, Senhor, em cada visita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortalece agora, Senhor, o Teu povo, fortalece os Teus servos, meu Deus, em nome de Jesus. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Tome teu assento, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, louvamos ao Senhor, Deus,